por volta dos meus 14, 15 anos, eu sofri o auge de uma doença, aliás, um distúrbio alimentar que a gente chama de anorexia. A gente tem vários distúrbios alimentares documentados, né, e são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde, mas a anorexia é um deles. E uma das características da anorexia é realmente você promover esse emagrecimento de uma forma contínua, né, e muito significativa. E para chegar nesse emagrecimento, você pode se privar de se alimentar ou fazer muita atividade física. Vomitar ou promover outros tipos de punições, aí já pode entrar num outro transtorno alimentar que a gente chama de bulimia. Então, bulimia. A anorexia, ela tá mais relacionada a essa perda de peso constante, essa busca incessante por emagrecimento, e que a pessoa perde um pouco da mão ali, aquilo vira o centro da vida dela, e aí ela acaba, né, se perdendo e pode chegar a óbito também, inclusive, porque você se desnutre tanto ao nível em que você pode falecer. Antes de eu desenvolver o distúrbio alimentar, né, eu tinha uma vida normal. Então, eu era uma adolescente muito ativa, sempre gostei muito de esporte, jogava muito handball na escola. E aí eu tinha um grupinho de amigas, que elas eram magrinhas, eu nunca fui gorda, não era gorda, mas eu tinha as pernas mais desenvolvidas, as minhas amigas não praticavam esportes, então elas não tinham muitos músculos. E elas me elogiavam muito, elas falavam, nossa, como suas pernas são grossas. Só que eu entendia que elas estavam chamando as minhas pernas de gordas e não de musculosas. E aí foi passando um tempo, eu comecei a me preocupar mais com isso. Falei, eu acho que eu tô comendo demais. E a adolescência, gente, vocês passaram por isso, e homens ainda mais, porque é uma fome do cão, assim, você quer comer. Muita fome. Eu lembro que eu chegava da escola desesperada pra comer, de uma fome desgraçada. Meio-dia eu queria comer tudo que tinha pela frente. E eu tava nessa fase de desenvolvimento. Então, a adolescência é uma fase em que a gente realmente já acumula mais gordura, porque as gorduras são importantes pra gente ter maturação hormonal. Os hormônios dependem de gordura pra serem produzidos. Mas eu não tinha a menor noção disso, né? Obviamente, você fica mais preocupado com a estética. E aí eu comecei a me privar de comer algumas coisas, comecei a pesquisar. Daí a primeira coisa que eu fui cortar, carboidratos. Menos um pãozinho. Eu vou diminuir o arroz, E eu comecei a me privar. E nesse meio do caminho, eu comecei a ir para uma igreja, a frequentar uma igreja. E nessa igreja a gente tinha um hábito de praticar o jejum, era um jejum religioso. Então eu pensei, eu já quero emagrecer mesmo. Eu tenho que comer menos. Vou juntar o útil ao Eu agradável. quero ajudar as pessoas com a minha oração e meu jejum. E isso uma adolescente, gente, de 14 anos pensando, tá? E aí eu fui fazer jejum, e eu fazia jejuns absurdos, assim. Então, tipo, nem bebia água, nem comia nada. Da hora que eu ia pra escola até chegar em casa, ainda ficava tentando prolongar um pouco mais o meu jejum. Então, teoricamente, eu acordava às 5:30 da manhã, ia pra escola com fome, voltava com fome, dava umas 2 da tarde eu ia comer de novo. E eu fui emagrecendo. E aí eu tava vendo que tava funcionando, eu passei a me pesar todos os dias. Então, não tinha balança na minha casa, eu ia numa farmácia todo dia me pesar. Eu perdi 10 quilos em poucos meses. Daí minha mãe começou primeiro minha mãe achou que eu tava só crescendo. Então, tipo, tá esticando, né? Tipo, cresceu. E eu praticava bastante exercício, então ela achou que era isso. Depois, eu tive férias da escola e eu viajei pra Nordeste pra ficar com a minha família. Minha mãe não foi junto, então ela não me monitorou por um mês. E aí eu arrebentei de não comer. Então, aí foi bem difícil. Então, eu pesava cerca de uns 48 quilos. Já não era gorda, né? Eu tenho a mesma altura que eu tenho agora, 1,63 m. E eu cheguei a pesar, depois de ter ido pro Nordeste, nesse meio tempo, 35 quilos. Então, eu emagreci muito. Eu sabia que eu tava magra, mas eu não sabia a proporção dessa magreza. Eu achava que eu tava magra, tava bem, arrasando. O controle que eu tinha sobre não comer, sobre emagrecer, e cada vez mais eu ver os meus ossos aparentes, tudo era, tipo, pra mim, naquele momento, era uma recompensa gigante. Só que daí todo mundo da minha família começou a se preocupar, nossa, tá perdendo peso muito rápido, E nesse período eu também tive um processo que é uma consequência de quando você tá se desnutrindo, que a gente chama de amenorreia, que é quando você para de menstruar. Então, as mulheres, quando não tem gordura suficiente no corpo, Caramba, não sabia. elas não menstruam porque não tem gordura para produzir hormônio, né? E eu fiquei amenorreica por 1 ano, assim, sem menstruar. Mas aí, enfim, minha família começou a acionar ajuda. A primeira vez que eu fui numa nutricionista foi aí.
Cheguei na nutricionista. Tarará. Aí eu achei que ela ia me dar um cardápio o quê? Pra eu continuar fitness. Eu achei, o que você não gosta de comer? Eu falei um monte de coisa, não gosto de pão, não gosto de arroz. Enquanto eu estava com um transtorno, eu realmente criei uma aversão àqueles alimentos, porque eu achava que eles eram vilões pra mim. E eu sabia a caloria de tudo, caloria da pedra. Você falava, quantas calorias tem 100 gramas de pedra? Eu sabia. Porque a pessoa que tem um transtorno faz muitas pesquisas sobre isso, muitas buscas sobre isso. Aí essa nutricionista falou, tá bom, ela anotou lá. Eu fiz a minha avaliação, eu não esqueço esse número, eu estava com 8% de gordura. Sendo que o ideal para uma mulher é ter entre o mínimo ali 18 já é pouco, até uns 25%, assim. Então eu tava muito abaixo. Beleza. Daí ela pegou e falou, nossa, é muito baixo, precisa ganhar um pouquinho de peso, eu vou fazer seu cardápio. Aí fiquei lá ansiosa esperando meu cardápio. Chegou meu cardápio. Um monte de coisa pra comer. Um monte de coisa pra comer, suplemento. Eu falei, nossa, desespero. Entrei em choque, em pânico. Eu falei, não vou comer isso. Aí começou a minha luta de driblar minha família pra eu não comer, porque eu não queria esse tratamento. Eu voltei pra minha casa, né, em Bugaçu. Minha mãe ficou em choque, porque ela viu que eu tinha emagrecido mais. Então, assim, meu braço era da grossura do meu punho. Eu conseguia fechar, assim, na mão. Eu fiquei cadavérica, muito, muito magra. E aí minha mãe começou a procurar ajuda. Ela, não, vamos pro hospital. Aí começou a me levar pro hospital. E os médicos falavam, minha mãe, mãe, a sua filha tem uma doença chamada, um transtorno chamado anorexia nervosa. As características do meu comportamento, a forma com que eu tava, era nítido que era identificar. isso. Porque eu não tinha nada que explicasse eu ter emagrecido tanto. Então, eu não tive nenhuma doença infecciosa, nada disso. Ainda assim, os marcadores até que eram bons, assim, eu não fiquei tão adoecida enquanto eu tava muito magrinha, mas a chance de eu pegar uma doença era grande. Aí o médico me vetou, claramente, né, de fazer atividade física, pediu pra eu não ir pra escola, porque eu tava perdendo muito peso. Ele falou, não, agora a gente precisa fazer com que ela ganhe peso. E aí eu fui passando por esse momento de tentar reverter as condições do médico, mas eu fui ficando muito sozinha, porque antes eu praticava esporte, eu saía com os meus amigos e tudo na nossa vida, se a gente for perceber, está em volta da comida. Então, você vai comemorar alguma coisa, tem comida. Você vai no velório, tem comida. Então, tudo tinha comida envolvida e eu não queria participar daquilo. Então, eu fui me isolando, eu fui ficando muito sozinha. Então, nesse meio do caminho, enquanto os médicos queriam me ajudar, minha família queria me ajudar, eu comecei a perceber a necessidade de voltar até a minha vida. Eu comecei a sentir falta da minha vida. Eu falei, gente, eu não tenho mais vida. Eu não posso mais praticar esporte que eu gosto, eu não posso mais sair com os meus amigos, eu não tenho mais amigos, né? Então eu tava muito solitária. Os transtornos alimentares, eles são multifatoriais. Você pode ter um ambiente que favorece isso, você pode ter uma predisposição genética, né? Então, gatilhos ali que podem, eu diria, acionar esses genes para que você continue fazendo essa busca. Mas os fatores ambientais contam muito. E foi bom você tocar nesse assunto, porque eu lembro muito claramente também de quando eu tava no pediatra, eu tinha 10 anos, isso antes de eu começar a procurar emagrecer. Na fila lá do pediatra, sentadinha, esperando, aí a amiga da minha mãe olhou pra mim, eu tava com um topzinho, e eu tinha 10 anos, então eu tinha uma barriguinha de criança, né? A amiga da minha mãe falou assim, nossa, como ela tá barrigudinha, né? E eu não esqueci aquilo ficou na minha cabeça. Foi um gatilho. Exato. Então, assim, cuidado com o que vocês falam pras crianças, cuidado com o que vocês comentam sobre o corpo das pessoas, sejam elas magras, gordas, altas, baixas, olho pra cima, olho pra baixo. Tanto faz, não é da nossa conta, não tem problema. Mas as minhas amigas, a gente não tinha, então, assim, uma preocupação em, não vamos falar de dieta. Não, a gente até falava, a gente precisa comer menos. A gente precisa fazer mais exercício. Mas enquanto isso é só uma fala e você não tem uma ação, isso tá tudo bem. Agora, quando você tem uma ação e uma ação exagerada e sem orientação, isso é um perigo. Ainda assim, era uma dualidade entre eu querer me recuperar e não querer me recuperar. Porque no transtorno eu queria continuar sob esse controle e eu queria cada vez perder mais peso. Então, tipo, eu tinha chegado nos 30 quilos, eu quero pesar agora 25. Você não se sentia mal? Eu achava maravilhoso ver os ossos. Sério? Depois, quando eu me recuperei, que eu olhei as minhas fotos, eu falei, gente, que loucura. O que aconteceu comigo? Você com a cabeça de hoje olhar pra aquilo é assustador. É assustador, nossa. Tipo, e foi difícil recuperar a minha visão, porque você tem uma distorção da sua imagem, né? Sim. A minha visão real do que quem sou eu, né? Foi bem difícil. Mas aí eu tava nessa dualidade e teve um momento que eu falei, não vou beber mais água, porque eu tô pesando muito quando eu bebo água. Aí o nível que a gente chega. Eu comecei a sentir umas dores, né? Daí eu falei pra minha mãe, tô com muita dor aqui na coluna e tal, perto da coluna. A gente foi pro hospital, eu tava com a capacidade renal muito baixa. Daí eu fui internada.
Internei na ala dos rins lá, na parte de nefrologia. Não fiquei na ala do ambulinho, onde se cuida de transtorno alimentar. Mas os médicos, passavam um caminhão de médico para me avaliar, porque eles queriam entender o que estava acontecendo e tal. Quando você emagrece muito, sua imunidade vai lá para baixo. Eu não tava dando energia pro meu corpo fortalecer esse sistema, né? Então, eu fiquei muito vulnerável a doenças infecciosas. Então, eu tive uma herpes esofágica. Sabe a herpes que a gente, às vezes, tem na boca? Sim, sim. Só que esse vírus se alojou no meu esôfago. Então, eu comecei a ter um monte de dificuldades, realmente, para deglutir, sentir a dor. E aí, a hora que o médico me mandou pra casa, ele falou, não tem que fazer com você aqui. Você tem que comer e tem que beber água. É isso que você tem que fazer. Mas esse foi um médico, assim, que foi crucial na minha vida, porque ele foi acolhedor. Então, isso é uma das outras coisas que eu vejo muito quando a gente vai falar de saúde, de envolvimento com as pessoas, seja médico, nutricionista, educador físico, qualquer área que tenha que ter esse acolhimento. Às vezes a gente julga a pessoa que está na nossa frente. Quer emagrecer, mas não quer fazer o que tem que fazer, tem que ser feito. Quer tratar diabetes, mas não cuida do que tem que cuidar, não toma a medicação direito. A gente precisa acolher essas pessoas. Essas pessoas, elas estão adoecidas, né? E o transtorno alimentar, ele já tem um cunho de muita vergonha. Eu já tinha muita vergonha do transtorno, eu tinha medo de ser julgada. E os médicos, quando me falavam, você é anoréxica, eu me sentia muito julgada, porque parecia que a culpa era minha. Sim. Você tá assim porque você quer. E esse médico, não, ele não me tratou como um distúrbio alimentar. Ele me tratou como Amanda. Então, vamos cuidar da Amanda no geral. Amanda pessoa. Amanda, você tem tais problemas, essas dificuldades em função de você ter emagrecido muito. Então, a gente precisa tratar isso. E aí, eu vi nessa oportunidade, quando ele falou que eu tinha essa herpes esofágica, eu falei, pronto, eu vou chegar em casa, eu vou tomar esse remédio que ele me passou, e eu vou falar para as pessoas que o que eu tinha não era anorexia. Eu tinha herpes esofágica, por isso que eu não conseguia comer. Porque era um jeito de maquiar o transtorno que eu morria de vergonha. Beleza, passou o tempo da medicação, eu falei, agora lascou, eu vou ter que comer. E aí eu comecei a comer. Daí eu fui lá passar um pãozinho de manhã, chorando, lágrimas. Era muito difícil. Daí... E sua mãe, em nenhum momento, ela tentava te obrigar a comer? Coitada da minha mãe. Muito. Sofreu na sua mão, né? Tadinha. Minha mãe, nossa, ela fez de tudo. Ela me xingou, me acolheu, até tentou me bater. Ela, vai comer! Ela fazia... E assim, outra coisa, anoréxico morre de medo de prato gigante. Minha mãe fazia um prato do tamanho da montanha, assim. Porque ela queria que eu me nutrisse, né? Mas eu queria comer, tipo, nada, né? Então, aí a gente era um conflito intenso o tempo inteiro. Porque ela queria que eu comesse, eu não comia, não é? Eu jogava comida fora. Foi muito difícil, muito desafiador pra minha mãe. Eu fico imaginando quanto que eu ferrei a cabeça dela, porque ela não sabia o que fazer. A pessoa fica sem opções. E eu, teoricamente, deveria ter feito um tratamento mais perto de um psicólogo, mais perto do psiquiatra. Porque eu tinha que tomar medicação pra dormir. Eu não conseguia dormir, eu ficava ansiosa com o que eu tinha que comer no dia seguinte. O que eu ia comer, quantas calorias eu ia comer. Eu ficava, assim... Neurótica. A minha vida era em torno disso. Era um pavor mesmo, então, comer pra você, né? Exato. Aí minha mãe me ajudou nesse sentido, né? De tentar me forçar. Ela teve que ter pulso firme pra fazer isso. Mas teve um dia que eu fui nessa minha busca de tentar comer melhor, né? De tentar me recuperar e sustentar a minha ideia de falar que eu tive herpes esofágica, que foi isso que me deixou doente. Falei, agora tem que comer, porque eu tenho que ganhar um peso. Falar, não, gente, deu certo, eu melhorei, tô livre. E teve um dia que eu comi e foi muito prazeroso. Aí, aquele dia... A pipoquinha já desceu. Gente, aquele dia... Que legal. Foi sensacional. Não tem, assim... Bom, vocês devem ter uma comida preferida, deve ter algo que vocês comam que é muito gostoso, que você come com muito prazer. Esse dia que eu comi, assim... Eu fiquei em êxtase por não ter sentido culpa no dia seguinte por ter comido, ou na hora seguinte por ter comido. Foi muito gostoso. E aí, eu fui tentando trabalhar isso todos os dias. Então, não tinham dias que eram terríveis, né? Eu não conseguia comer nada, mas tinha dias que eu conseguia comer alguma coisa. E eu fui ganhando peso. E aí, eu me recuperei. Que legal. E hoje, pra você, isso não é um problema mais? Nenhum. Uma página virada da sua vida, né? Demorou um pouco pra eu recuperar minha visão, né? De mim mesma. Eu morria de medo de me olhar no espelho e não saber quem eu era de verdade, se a minha forma física era essa mesmo. Mas eu me recuperei mesmo, assim, demorou mais uns 4, 5 anos depois de eu ter me recuperado em forma física, pra eu recuperar essa minha segurança de olhar e falar, não, essa daqui sou eu, exatamente do jeito que eu tô vendo. Sofre o único jeito da gente cuidar disso é
através da alimentação e estilo de vida. Então, exercício é fundamental. A gente precisa fazer exercício, não tem jeito. E tem que comer direito, gente. E comer direito não é comer alface e água, não é isso. Aí eu até brinco, falo, não, alface tá muito, vamos só beber água. Não é comer alface e água, é a gente conseguir organizar dentro de todo esse contexto que a gente falou, tudo depende, quem é você, o que você precisa, seu estilo de vida, como é que é a sua rotina. E dá pra comer, gente, dá pra comer de tudo. Se alguém fala pra você, não pode comer pão, que dieta que é essa? Pra quê? Não pode comer pão porque você tem uma alergia ao glúten, você não pode comer farináceo por algum motivo, porque se não for, você pode comer tudo que você quiser. É isso. Essa fase de adolescência, especialmente o público feminino, é muito atingido por distúrbio alimentar. Se fala muito pouco ainda disso, devia se falar mais, né? A gente fala muito pouco disso.